Mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Louvo a Deus pelo meu dia, pelo nosso dia, pelos livramentos, por esta oportunidade de estar mais uma vez na casa do Pai. Queria que os meus amados irmãos abrissem as Bíblias. No livro de Deuteronômio 6:5. Louvado seja Deus. Deuteronômio 6, no verso 5, diz assim, vou ler o 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Amém, igreja? Glórias a Deus. Pai queridos, aqui a Santa Palavra, Senhor. Se comigo nesta hora, Pai, que Tu sabes, Senhor, que sem Ti eu nada posso, Senhor. Como já foi orado, Senhor, que o Senhor me use, Pai, como canal de bênção, Pai, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos em nome do Senhor Jesus. Bem, irmãos, o Senhor me levou a este versículo. Eu não sei os irmãos, mas a gente sempre dá uma paradinha para ver como é que está a nossa vida cristã. Se verdadeiramente nós estamos agradando ao Senhor, se estamos buscando mais intimidade com Ele, como oramos, para sermos verdadeiramente um canal de bênçãos. E assim eu tenho feito. Fiz por esses dias, porque essa semana, louvado seja Deus, a minha vida saiu toda da rotina, mas por uma boa causa. Mas o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, sempre tem que estar em primeiro lugar. Amém. Fomos escolhidos, somos filhos. O Senhor nos escolheu para sermos sacerdotes. Cada um tem um ministério. Aquele que não sabe ainda busque, que do Senhor mostra. Porque somos o corpo de Cristo, né, irmãos? Como corpo, a gente tem que ter sempre isso em mente. E como o pastor Eduardo orou aqui, que o Senhor vê o nosso coração. E Ele sente falta de comunhão com a gente. Porque o Senhor diz na palavra que Ele tem ciúme. E esse ciúme que Ele tem é de muito amor por nós e por sentir a nossa falta. E aqui a palavra do Senhor diz em Romanos 15:4, que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. E todas as respostas nós encontramos nesse livro maravilhoso, esse testamento que o Senhor deixou para nós sermos guiados nessa terra por Ele, para nós descortinarmos verdadeiramente a palavra e andar em espírito junto com o Senhor. Todos têm uma caminhada, todos têm o seu tempo, mas a palavra do Senhor, ela é a mesma, ela não muda, ela não faz acepção de pessoa. O Evangelho puro é aquele que ministra no coração e é aquele que gera transformação. E
de acordo com a Bíblia, nós temos prioridade na nossa vida. Nós temos a primeira prioridade, como acabamos de ler, que é amar o Senhor de todo o nosso coração. Em tudo Ele tem que ser a primazia na nossa vida. O segundo ministério, que é a família, o nosso tempo com a família, que diz em Efésios 5:22, vós mulheres sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Efésios 5:25 diz, vós maridos amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Provérbios 22:6 diz, instrui o menino no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Em 1 Timóteo 5:8 diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então são palavras de Deus demonstrando que a família, depois de Deus, é um ministério que a gente tem que cuidar também. Terceiro lugar, a igreja. Servir a Deus na obra. Exercer os dons com dedicação e alegria e misericórdia. 12:7-8. 1 Coríntios 15:58 diz, ser firme e abundante, constantes na obra do Senhor. Colossenses 3:23-24. O que fizerem, façam-no de todo o coração, como se estivessem a servir o Senhor e não a homens. Então, seguir também a Jesus é aceitar os encargos. Encargos é tudo que o Senhor nos colocou e nos ungiu para que nós façamos pela obra. Em Marcos 10:45, o Senhor dá um exemplo para nós de corações. Corações que muitas vezes, como o pastor Alexandre ministra muito aqui, muitas vezes a gente faz no automático, faz porque tem que fazer, faz porque está acostumado a fazer. O Senhor diz para mim e para a sua vida que a cada manhã é um maná diferente na nossa vida. A cada manhã é uma palavra que o Senhor ministra no nosso coração, que Ele semeia para frutificar, para honra e glória dele. Aqui a parábola do filho pródigo, são palavras do Senhor Jesus, Ele dá um exemplo. Vamos ler aqui o 11. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para a terra longínqua e dali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Que é um caso que às vezes está na casa do pai, tem o pão, tem a atividade, mas prefere viver outras aventuras, se aventurar pelo mundo. Como já teve muitos casos, como foi ministrado aqui no domingo, muitos estiveram aqui na presença do Senhor e hoje não estão mais. Mas nós vamos ler aqui que o Senhor, Ele é rico em misericórdia e está sempre de braços abertos. Busca a ovelha perdida. Amém? Amém, igreja? Amém. E havendo-lhe gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. É assim no mundo, irmãos. Quando estamos longe da presença do Senhor, o que o mundo oferece para nós não é a misericórdia do Senhor. Já dizia Davi, ele preferia ser, muitas vezes, ter problemas com homens, aliás,
não ter problemas com Deus e ter problemas com homens. Porque ele sabia que Deus é justo, Deus é fiel e ele honra pela sua palavra. E aqui no 17 diz: importando que os irmãos conhecem a história. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Assim é a vida do cristão, que é aquele que tem a marca da promessa, irmãos. Não adianta querer fugir, tem saudade da casa do Pai. Pode demorar, pode ser o tempo que for, mas o perfume do Senhor fica na nossa alma. E a gente tem saudade, muita saudade. Aleluia, Jesus. Aí ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, quer dizer, na casa do pai, na mesa do pai, não falta nada. Diz que os leãozinhos têm fome, mas aquele que está do Senhor não parece nada. E aqui pereço de fome. Quer dizer, ele está buscando comunhão, que um coração que é escolhido por Deus, ele sente fome e sede da presença de Deus. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. É o arrependimento. O arrependimento tem que existir em nosso coração, independente de estar na presença do Senhor, porque um dia todos nós vamos prestar conta do que fizemos de bem ou de mal. Já não sou digno de ser chamado de teu filho, faze-me como um de seus trabalhadores. Quer dizer, reconhece que é pecador e a sua pequenez diante do Senhor. E levantou-se e foi para seu pai. E quando estava longe, viu o seu pai e o moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Então não importa o seu pecado, irmãos. Importa o tamanho do reconhecimento e o tamanho do seu arrependimento. É uma palavra que não é dura de se ouvir, irmãos, mas é necessária. Precisamos ter sempre isso na nossa mente. Se a gente verdadeiramente quer agradar a Deus e amar a Deus. Amém? Glória a Deus. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de seu filho. O Senhor diz que aquele que não peca mente. Ninguém é melhor que ninguém é mais santo que o outro. Todos somos forjados pela palavra do Senhor para cada dia mais sermos santo como Ele é santo. 23. E trazei o bezerro cevado, matei-o, comemos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Então aqui diz, no versículo 15, 7, diz que: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então aquele que verdadeiramente tem o coração contrito, arrependido e principalmente busca estar à mesa. Estar à mesa é o quê? Buscar intimidade com Deus. É isso que o Senhor sempre quis. Desde Êxodo, sempre o Senhor quis essa intimidade. E hoje, louvado seja Deus, que nós temos pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício perfeito do Senhor. Muitos queriam ter esse privilégio que nós temos hoje, não tiveram. E nós temos. Ele está aqui, irmãos. E a palavra garante.
gente. Então, louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu posso sentir a presença dele aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Então aqui ele buscou, irmãos, servir a Deus, ter comunhão com Deus, e assim na nossa vida também. Estarmos sempre nos arrependendo, sermos melhor nessa caminhada para agradar o nosso Deus. E no 25, e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa e ouviu a música e danças. Aqui está no campo que é, irmãos, é aquele que faz as coisas do Senhor. Volto a dizer, como é ministrado aqui, não é nada no automático, a gente tem que fazer por fazer. E o Senhor diz que quer por mais, quer verbais, tudo que a gente faz é como glória dele. E aqui, ele estava no campo, alheio ao que estava acontecendo. Então, porque ele estava fora do propósito aqui, irmãos. E chamando do propósito de comunhão. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Aqui no 28. Mas ele se indignou, não queria entrar. Aqui se indignou, irmãos, porque ele ficou surpreso. É como o Senhor vai dizer naquele dia: em meu nome eu curei, em seu nome, Senhor, eu fiz. O Senhor fez o que o Senhor pediu. Mas ele diz: eu não vos conheço. Não vos conheço por quê? Porque não buscou ter comunhão. O Senhor fala hoje de comunhão na minha e na sua vida, irmãos. A gente vive num mundo de distração, então a gente não pode esquecer aquele que é tudo na nossa vida. Ele não queria entrar, quer dizer, ele não queria entrar, ele não queria participar da mesa, ele não queria ter comunhão. E saindo do pai, instava com ele, quer dizer, insistia com ele. O Senhor não desiste de nós, irmãos. Ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe do nosso coração, e ele busca, irmãos, ele nos chama, como nos chamou essa noite para estarmos aqui, para estar em comunhão com ele, que aqui, essa palavra é viva, irmãos, e eficaz, que é na minha e na sua vida. Aleluia. Aleluia. E aqui ele confirma, dizendo no 29, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Será que ele nunca transgrediu mesmo, irmãos? Aqui pela leitura, o que eu percebo? O primeiro ele já transgrediu, porque ele estava com mais amor à obra do que ao Deus da obra. Porque ele não quis ter comunhão com o Pai. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E disse-lhe: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Muitas vezes o Senhor está conosco, mas como Ele não está com Jesus. Mas era justo alegremos-nos e regozijemos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava morto no pecado, mas pelo arrependimento, pelo perdão e pela misericórdia, ele reviveu uma vida nova em Cristo Jesus. Tinha-lhe perdido e foi achado. Amém, igreja? Aqui em Marcos 10, 17, o Senhor nos dá outro ensinamento daquele que queria ser salvo, mas era guiado pelo seu coração.
E ser guiado pelo nosso coração, irmãos, é um perigo. Porque em Jeremias 33 diz que o nosso, Jeremias 17, 9, se não me engano, diz que enganoso é o coração mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, dizendo, Senhor, examine os corações, prova os pensamentos, e ser guiado pelo nosso coração, irmãos. Como já disse, é um perigo. Porque nós também deixamos de ser dependentes do Senhor para seguir a nossa própria vontade. E da nossa carne, irmãos, nada se aproveita, né? Se temos a graça, é porque o Senhor derrama sobre nós. Porque a nossa natureza é pecadora, é caída. Louvado seja Deus que derramou sobre nós o seu sangue. Glória ao Senhor Jesus. Então aqui o jovem rico, irmãos, também é conhecido a passagem, que ele tinha um vazio no coração, mas ele achava que podia conquistar com as suas próprias forças, com o que ele tinha, que o Senhor nos ensina. No 17, e pondo-se a caminho, correu para ele um homem. Correu. Quando a gente corre atrás de alguma coisa, porque a gente quer muito aquilo, então a gente acelera, a gente busca, a gente vai atrás. Foi o caso dele. Quando ele viu Jesus, ele correu, ele falou, não, eu quero ser salvo por ele. E aqui ele diz que ele se ajoelhou diante dele, teve reverência, sim, mas aqui o que o Senhor nos revela? Bom mestre. Aqui, quando chamam Jesus de mestre, irmãos, conforme o Espírito Santo ministrou no meu coração, ele já não estava vendo o Senhor Jesus como o Senhor da vida dele. Ele estava vendo como um homem que ensinava, que operava milagres, maravilhas, mas ele não tinha no coração, ele queria a salvação, mas ele não queria o Salvador. Porque ele diz, que farei para herdar a vida eterna? Aqui o Senhor vê o coração e entende, e nós também entendemos, que nós não podemos fazer nada, nem acrescentar um côvado na nossa altura, que dirá para herdar a vida eterna. É só pela graça de Deus. É só pelo Senhor, pelo sacrifício perfeito do Senhor. E ele aqui, como ele era rico, ele achava que podia, vamos dizer, entre aspas, conquistar com suas próprias forças a salvação. Aí Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão o que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honrará teu pai e tua mãe, quer dizer, você conhece a lei? E ele, porém, respondendo, lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Aqui ele está falando igual o irmão mais velho do filho pródigo. Tudo isso guardei. Será que guardou mesmo? Mais uma vez aqui, ele não está vendo o nosso Senhor Jesus como primazia na vida dele. E nós vamos ver por quê. E Jesus, olhando para ele, o amor, porque o Senhor ama, e disse, falta-lhe uma coisa. O que faltava, irmão, aqui? Lealdade. É isso que o Senhor quer da minha e da sua vida. Lealdade. Vai, vende tudo o que tens. Quer dizer, se desprende do que está te
aprisionando de me seguir, de me buscar e de verdadeiramente se prostrar aos meus pés como seu Senhor. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu, uma vida com Deus. Vem e segue-me. Aqui acontece muito hoje, irmãos. Como eu disse, o Evangelho puro, ele confronta o nosso caráter, ele confronta a nossa caminhada, ele transforma o nosso coração. E andar com Jesus é renunciar a nós mesmos todos os dias. Não é como no caso dele, que ele queria ficar com os bens, ele queria as riquezas dele, mas não queria abrir mão de nada para andar com Jesus. E o principal de tudo, crer, que ele não tinha a fé para crer no Senhor. Ao passo que o outro que nós acabamos de ler, ele se arrependendo, ele buscando o Senhor, ele encontrou a misericórdia, encontrou a salvação do Senhor. Mas ele contrariado, como eu já disse, contrariado por quê? Você quer estar na presença de Deus, você quer o Senhor como Salvador, você quer as bênçãos do Senhor, você quer os milagres do Senhor, mas você não quer se negar. Como muitos hoje pegam de prosperidade, você vai ter, vai ter, vai ter. A gente tem que deixar de ter muitas coisas para poder seguir Jesus. É negar a si mesmo, carregar a sua cruz. Amém, igreja? Amém. Retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Aí diz aqui o Senhor Jesus. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus o que tem riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas para entrar no reino de Deus. Confiam nas riquezas para entrar no reino de Deus. Então aqui, irmãos, o que ele está provando, se a confiança tua não está verdadeiramente no que o Senhor é, na essência do Senhor, você é levado pelas coisas do mundo que perece, é difícil entrar no reino. A gente vê muitos cantores que aceitaram Jesus, se dizem crentes, mas não conseguem muitas vezes abandonar o palco, cantarem as músicas que cantam, que o Senhor tenha com eles. O Senhor me tocou no coração para falar nisso, para exemplificar com os irmãos. Não abrir mão do luxo, da riqueza que a música muitas vezes oferece, mas se diz crente. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Para encerrar, irmãos, Mateus 6,19. E aqui eu não quero dizer, irmãos, que o dinheiro é ruim. Não, o dinheiro bem usado, ele é útil, sim. Ele é muito útil. E o Senhor proporciona a riqueza para aqueles ao qual o Senhor, eu acho que tem um propósito grande. O Senhor providencia, sim. Então não é o problema do dinheiro, é você, o dinheiro ser dono de você. Amém, igreja? Aí diz aqui, Marcos 10, 17. Evangelho de Atos. Atos 16, versículo 31.
de tudo que ouvimos esta noite, irmãos, pela palavra do Senhor. Que temos que guardar no nosso coração. Diz no 16:31. Vamos ler do 30. Retirando-os para fora, aqui foi Paulo e Silas, disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em casa. Então aqui, irmãos, o que a gente tem que guardar no nosso coração. E isso, eu sei que muitos estão ouvindo, não só a igreja, essa palavra. Não é o tamanho do seu pecado, mas sim o tamanho do seu arrependimento. E principalmente, crer no Senhor Jesus, para ser salvo nós e a nossa casa, como diz a palavra. Porque aqui ele diz que tinha guardado tudo, faltou lealdade, não porque lhe faltava, irmãos, a sede de Deus no coração, porque nós passamos por isso também. Nós tínhamos esse vazio no nosso coração, onde a gente sabe hoje que só Deus preenche esse vazio. Nós tínhamos, mas nós cremos no Senhor Jesus. E hoje o que está colaborando, irmãos, é para a gente achar que tudo isso não existe, que tudo isso é uma escolinha. Mas louvado seja Deus que ainda tem homem e mulher de Deus para pregar o Evangelho conforme ele é, a salvação das almas, irmãos. Porque o Senhor, cada vez mais, como diz no Salmo 51, para criar em nós, aleluia, Senhor Jesus, um coração puro, para que nunca percamos a essência, a adoração, nunca percamos, irmãos, a presença do Senhor na nossa vida, porque é dela tudo que nós precisamos, é a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque só por eles vamos poder sobreviver os dias de hoje e os dias ainda virão. Amém? Eu agradeço.